Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 14. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm cooperado com o nosso canal e que têm se inscrevido, E que têm nos ajudado divulgando a palavra do Senhor. Esse intuito é que o nome do Senhor seja glorificado através desse trabalho, A palavra de Deus é de suma importância para nossas vidas, E você pode até perceber, mas como eu vou compreender a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é simples. Qualquer pessoa pode vir a compreender a palavra de Deus. Foi Jesus quem falou em Mateus capítulo 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Então, até pessoas semi-analfabetas que mal sabem ler e escrever podem compreender a palavra do Senhor. Seja agricultor, seja pescador, seja um diarista, seja qual for a pessoa mais simples, ela pode compreender a palavra do Senhor. E muitas vezes alguém que é tão sábio, tão assim que se acha inteligente, Uma pessoa de grande saber, muitas vezes ela não compreende a palavra de Deus porque está cheia de orgulho em si mesmo, Gostaria de ler a palavra do Senhor em João capítulo 8, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João capítulo 8, versículo de número 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe a mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que o tivesse que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra bastante conhecida das pessoas que gostam de ler a palavra do Senhor, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui nessa passagem bíblica muito conhecida algo maravilhoso, uma lição que Jesus dá não apenas para aquelas pessoas do passado, mas para todos nós, nos mostrando que todos nós somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9. Capítulo 1 de 1 João, versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a palavra de Deus não habita em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então todos nós somos pecadores, louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto bíblico, Jesus está ensinando, Jesus vai para o templo e todo o povo foi ter com ele, E Jesus, ainda do lado de fora, começou a ensiná-los. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus sempre ensinou as pessoas o que é certo. Jesus continua ensinando através da sua palavra o que é certo e o que é correto. Então Jesus começou a ensinar para uma grande multidão. Jesus ficou no meio e eles fizeram um grande círculo e Jesus começou a ensiná-los. De repente, os escribas e os fariseus, pessoas que se achavam que conheciam toda a lei, que eram pessoas de grande saber, chegaram junto de Jesus
trouxeram a mulher e colocaram no meio do círculo, junto de Jesus, e disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, as tais devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então eles fizeram uma pergunta para Jesus. Realmente, na lei de Moisés, quem fosse pego no ato do adultério teria que ser apedrejado. Só que eles se enganaram uma coisa, que lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, fala que não era apenas a mulher que teria que ser apedrejada, mas o homem e a mulher, os dois teriam que ser apedrejados. Então onde está o homem? Eles foram com tanta ânsia de pegar Jesus, tentar Jesus, procurar uma falha em Jesus, que eles se esqueceram e trouxeram somente a mulher e colocaram ali junto de Jesus. Jesus poderia usar até a própria lei de Moisés e perguntar: cadê o homem? Vocês erraram. A lei de Moisés manda trazer os dois, o homem e a mulher. Mas Jesus não fez isso. Jesus se inclina em terra e começa a escrever com o dedo na terra. Alguém pode até perguntar: mas por que Jesus fez este ato de se inclinar e começar a escrever ali na terra, né? Então, antigamente, os judeus antigos do passado, né, e até mesmo ao tempo de Jesus, todos os judeus pobres, os pobres, né, devia aquelas camadas mais que tinham condições, iam para escolas boas, mas todos os pobres, sabe como um professor ensinava aos seus alunos pobres naquela época, lá entre os judeus? O professor colocava todos os alunos em um círculo, mandava eles se assentarem na terra, né? E escrevia a sua lição na terra, com o dedo na terra. O professor escrevia a sua lição na terra, né? E o caderno de cada aluno, judeus pobres naquela época, era também a terra. Então, quando o seu professor dava uma lição para eles, teriam que escrever na terra a resposta daquela lição. Então, Jesus, como grande professor, ele leva todas aquelas pessoas ao passado a lembrar quando eles aprenderam a lei. Aprenderam a lei que deveria ser levado o homem e a mulher. Então todos são levados ao passado, uma grande escola do passado, em que eles se inclinavam em terra e começavam a escrever as lições da vida, a lição de Moisés, a lei de Moisés em terra. Então quando Jesus faz esse gesto de escrever na terra, eles se lembraram dos seus professores que ensinaram-lhe a lei de Moisés. Então, os alunos pobres aprendiam dessa forma. Não tinham livro, não tinham algum material adequado, então escreviam na terra as respostas dos seus professores, né? Então, nós vemos aqui que Jesus remete eles ao passado. Jesus fica inclinado escrevendo e eles começam a insistir, né? Qual que era o veredito, a resposta de Jesus à mulher? Sobre a mulher deveria ser apedrejada ou ser solta, né? A Jesus, ele insiste tanto, Jesus se levanta e começa a dizer: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra naquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, novamente, Jesus dá uma grande lição para eles. Por quê? Porque todos eles aprenderam na lei de Moisés que todos eles são pecadores, que todos eles são falhos, né? Olhando até mesmo lá para Provérbio 20, versículo 9, que diz assim: quem poderá dizer, purifiquei o meu pecado, limpo estou do meu pecado? Quem poderá dizer, limpo estou, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Ninguém. Então eles foram para o Antigo Testamento, na lei de Moisés, e aprenderam que todos eles são pecadores e falhos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual o único que poderia apedrejar aquela mulher que não tinha pecado ali? Jesus. Jesus era o único que poderia pegar uma pedra e apedrejar aquela mulher, né? Então nós vemos que Jesus estava inclinado, se inclinou novamente, fez essa pergunta: quem tiver sem pecado pode atirar pedra nessa mulher. Jesus se inclina novamente em terra e começa a escrever, e eles começam a sair um por um começa a ir velhos, adulto, jovem, adolescente, criança, todos saem, olha a lição que Jesus dá, ficou somente Jesus e a mulher. E todas aquelas pedras que eles estavam com elas na mão,
soltaram as pedras das suas mãos. Talvez já que faltaram até nos próprios pés, né? Soltaram as pedras e foram embora. Jesus se levanta e pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? E ela disse: não, Senhor, nenhum deles. Ou seja, o único que poderia ali apedrejar aquela mulher era Jesus. Jesus fala em João 8,46. João 8,46, Jesus falou: quem dentre vós me convence do pecado? Ninguém teve a ousadia de dizer: não, tu és um pecador, não. Jesus, né? Mesmo em corpo humano, Jesus não pecou, nem na sua boca se achou engano, como diz lá em Hebreus 4,15, né? O sumo sacerdote que não pecou, né? Que tudo foi tentado, mas não pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Então ficou só a mulher e Jesus, que era o único que poderia apedrejá-la. E Jesus faz essa pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? E ela falou: foram embora, Senhor. Nem eles não te condenaram? Não, Senhor, nenhum deles me condenou. E Jesus fala: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que até Jesus Cristo, aquele que poderia nos condenar, aquele que poderia, né, apontar os nossos pecados, é aquele que nos dá uma oportunidade de consertar a nossa vida. Ele deu uma oportunidade para aquela mulher que foi pega no ato adulterando, e a Bíblia diz que Jesus fala para ela: você está perdoada. Vai em paz, olha, e não peques mais. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em Atos 3, versículo 19: arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então Jesus é aquele que tem poder para perdoar pecado, como diz lá em Mateus capítulo 9 sobre o paralítico, quando Jesus fala: perdoa os pecados do paralítico, olha para ele: filho, perdoados te são os teus pecados. E alguém pergunta: olha, só quem tem autoridade para perdoar pecados é Deus. Estava ali o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz em João 1,14: o verbo se fez carne, Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós para nos perdoar e nos fazer uma nova criatura. Assim como aquela mulher que foi pega falhando, adulterando, foi perdoada por Jesus e teve uma oportunidade de ter uma nova vida com Jesus. Então todas as pessoas, por mais que errem, que falhem, podem sim ser perdoadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Você que gostou do vídeo, né? Dê um like, nos ajude divulgando a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.